Vamos agora para ele. Preparem que rufem os tambores. Bicampeão, recordista números de GPs. Eu vou direto para ele. Vamos começar do começo. Começar do começo, Fernandinho Afonso, né, Kalinka? Eu vou contar uma coisa muito rápida, não sei se eu já contei pra você, inclusive. A primeira vez que o Alonsinho sentou no Fórmula 1, já te contei essa história, não? Que foi com... Vai, conta. Que foi no carro que eu tava andando, então na Minardi. Ele sentou, tava testando pela Minardi, ele foi lá e eu nem conhecia o Alonso, ele tinha ganhado como prêmio da categoria Fórmula Nissan, que era uma categoria de acesso. E lá foi a primeira vez que ele sentou num carro de Fórmula 1, foi no carro que eu tava andando e eu, assim, todos nós ficamos impressionados com o talento do Alonso, porque você sair de uma categoria que era abaixo de uma Fórmula 3 na época, sentar no Fórmula 1 e ele ganhou aquilo como uma premiação, dar 10 voltas no carro, e logo de cara andou muito bem. Eu falei, nossa, esse cara realmente é talentoso, mas nunca ia imaginar que ia ser o Alonso que a gente vê aqui. Mas por que o Alonso está nessa nossa lista aqui? Quero saber. Kalinka, o Alonso, assim, primeiro que ele foi um cara que, como eu falei agora há pouco, em termos de habilidade, de velocidade, de performance, realmente ele, para mim, é um dos maiores. Eu não digo isso agora, esse ano que ele está andando na Aston Martin, que está chegando ali no pódio todas as corridas praticamente. Eu já falo isso há muito tempo e eu, inclusive, falei durante muito tempo, inclusive hoje, que é um cara que se tivesse feito algumas escolhas melhores ao longo da sua carreira, ele deveria ter mais do que 2 títulos mundiais. Não que seja pouco ser bicampeão da Fórmula 1, mas eu acho que pouco ou muito é o que você tem condições de fazer e o que você fez. E o Alonso, como piloto, como talento, ele realmente deveria ter conquistado mais títulos e não apenas 2. Mas eu coloquei o Alonso aqui nessa lista não só por ser extremamente talentoso e na minha visão, deveria ter sido mais vezes campeão mundial de Fórmula 1. Eu coloco o Alonso aqui pelo seguinte. Um cara que teve seu último título em 2006, que andou competitivamente pela Fórmula 1 há mais de uma década atrás, está na categoria até hoje, ter tido a resiliência, ter amassado o barro que ele amassou ao longo de tantos anos, para hoje estar de novo numa equipe competitiva, isso realmente, eu não lembro de ter visto um piloto ou um atleta que fez isso. Mas falando especificamente da Fórmula 1, o que é muito comum é, o cara vai lá, ganha, aposenta. Ou o cara vai lá, ganha, quando deixa de ganhar, anda 1 ano, 2, 3, aposenta. O Alonso ganhou o último campeonato dele há 16 anos atrás. Mais 17 anos atrás. Então, realmente, a falta de campeonato do Alonso já vai se tornar maior de idade ano que vem. Vai fazer 18 anos. E o cara está lá até hoje. Então, realmente, eu acho que a resiliência, não só no esporte... Peraí, tudo bem, eu entendo a resiliência, etc. Mas ele também não tira o espaço de alguém para entrar e... Não, continua numa boa, né? Não, desculpa. Tô aqui pensando junto com vocês. Tô pensando, ele é talentoso, ele tá ótimo. Inclusive, ele tá fazendo um campeonato incrível pela Aston Martin, né? Também, igual o Prost sabia de alguma coisa. Mas assim, foi boa. Porque ele tá com 42. 42 anos. Ou 32, depende... 32 anos. Ele também tá as gerações, elas se renovam. Mas eu vou chegar nessa parte. Eu vou chegar nessa parte. Não, é uma pergunta boa. A resiliência, né, que a gente acabou de falar. Então, para mim, a resiliência do Alonso realmente é uma coisa que eu nunca vi na Fórmula 1, no automobilismo, um cara com resiliência que nem o Alonso. Idade que você falou, ele está tirando o lugar de alguém? Eu acho que não, Kalinka, porque o Alonso, apesar dos 42 anos... O Latifi podia estar aí. Tem quase metade do Alonso. Mesmo aos 42 anos, né, o Alonso está entregando realmente um excelente trabalho. E por que essa parte da idade é muito relevante, muito legal esse ponto que você trouxe, Kalinka? Porque muitas vezes, principalmente... Desculpa, mas é que eu li uma mensagem incrível agora. Qual? Tá tirando o lugar do Drugo, por exemplo. Pois é. Tem isso também, né? Mas vamos concluir? Desculpa. Muitas vezes, né, quando a gente fala dos esportistas, quando a gente acha que é o momento deles pararem, é justamente uma das referências é a idade. Só que normalmente a idade não é a primeira coisa que atrapalha o esportista. O que normalmente atrapalha o esportista antes do quesito idade, que vai chegar sim mais cedo ou mais tarde, e a idade é um fato, mas é a falta de motivação, é você acordar todo dia cedo e você treinar, você se preparar para você fazer uma coisa, aí você se prepara, o seu carro é ruim, como o Alonso teve carro ruins ao longo de tanto tempo. Então, realmente, a motivação é uma coisa que termina muito antes da idade para muitos pilotos. A gente vê, por exemplo, Nico Rosberg, com 30 e poucos anos assim, acabando de conquistar um título de Fórmula 1, parou.
Ele não tinha mais a disposição de falar assim, para mim fazer isso aqui tudo de novo é um trabalho, é um sacrifício. Ou seja, a idade normalmente não é a primeira coisa que é o começo do fim de uma carreira de um atleta, seja de um piloto ou outros esportes também. Mas o Alonso realmente a parte que mais me marcou para mim, a passagem dele, que ainda está na Fórmula 1, é realmente a resiliência de estar lutando, passado por tantas dificuldades. É um cara que há muito tempo podia ter se aposentado e ia viver bem para o resto da vida, mas ele quis chegar lá, ele quis continuar, até ter a oportunidade, como está tendo em 2023, de ter um carro competitivo e chegando ali lutando pelas primeiras posições.